Vamos lá, Luísa. Estamos falando ainda de Supremo, da ação penal que envolve os deputados federais réus por desvio de emendas, agora na fase de apresentação das alegações finais. A Suprema Corte está se preparando já para esse julgamento, Luísa? Explica melhor para a gente que fase é essa das alegações. As defesas se colocam nesse momento, apresentam ali os argumentos daqueles que estão sendo investigados? Exatamente, Tainá. As alegações finais aconteceu também no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, nos núcleos da trama golpista. As alegações finais são uma espécie de raio-x que as defesas fazem de tudo que foi discutido ao longo da instrução do processo, ao longo das fases anteriores da ação penal, o que as testemunhas disseram, o que as provas apontam, em uma tentativa ali de, antes do julgamento, colocar ali, pedir aos ministros da turma, enfim, do colegiado que vai julgar, a absolvição, dos seus clientes, que é o objetivo final, obviamente, da defesa. Então, já entrou nessa fase. Essa ação é uma ação que diz respeito a deputados do PL que são suspeitos de desviar emendas para municípios do Maranhão. É um processo que tramita em sigilo, mas a gente tem isso de informação e, claro, que ao longo do julgamento, mais detalhes sobre como se operacionalizava esse esquema, esses desvios, tudo isso vai ser discutido pelos ministros da primeira turma, que também também é o colegiado competente para julgar essa ação penal. E por que a gente dá destaque para essa ação, já que tem muitas investigações sobre desvios de emendas no Supremo? Porque essa vai ser o primeiro processo criminal sobre desvio de emendas desde que veio à tona todas as decisões do ministro Flávio Dino e anteriormente também da ministra Rosa Weber sobre o orçamento secreto a respeito de dar mais transparência e rastreabilidade a esse dinheiro, a execução dessas emendas com decisões muito rigorosas e muito severas, como tem que ser, inclusive, por parte do ministro Flávio Dino, para garantir que a população possa saber o que está sendo feito com o dinheiro público, e de onde sai, quem indicou, quem bancou e como está sendo executado e para que obras, estruturantes, como deveria ser pelo menos, esses recursos estão sendo aplicados, Então tem uma ação que tramita no Supremo que é mais geral, que é sobre a transparência e rastreabilidade do dinheiro, mas tem aí no meio do caminho, tem muitos casos de desvios que estão sendo apurados na seara criminal. E essa ação dos parlamentares do PL é a primeira, é a que está mais avançada e pode ser o primeiro julgamento na turma a esse respeito. E pode dar, Tainá e Uribe, uma espécie de spoiler, uma espécie de dica ali de como os ministros vão se posicionar a respeito desse esquema, se vai haver uma condenação, quais vão ser os parâmetros para essa condenação, quais vão ser as penas que vão ser impostas a esses parlamentares, se for do entendimento da turma condená-los, e aí isso pode acabar balizando de alguma forma todas as outras investigações que tramitam no Supremo a respeito de desvio de emendas, E como eu falei, são muitas, e nem só na primeira turma, tem outras emendas, outros casos de desvio de emenda que também que vão ser julgados, na verdade, na segunda turma devido a uma questão de relatoria. Por exemplo, as investigações da Operação Overclean, que são referentes a desvios de emendas para municípios da Bahia, elas têm a relatoria do ministro Nunes Marques. Então, quando tiver na hora do julgamento, isso vai ser decidido na segunda turma. E aí vai ser interessante a gente ver a correlação de forças, Tainá e Uribe, das duas turmas, porque é bem comum que uma turma seja mais severa, outra turma seja menos rigorosa, que isso vai depender, claro, da natureza do processo, nem todos os processos são iguais, e dizem respeito essencialmente à mesma coisa, cada um tem as suas particularidades, mas vai ser uma maneira também de verificar como cada uma das turmas vai lidar com o julgamento dessas ações que dizem respeito a desvios de milhões e milhões de emendas que incluem aí cobrança de propina, benefício próprio, para, enfim, a rua do amigo que está ali precisando de pavimentação, em vez de colocar essa emenda em um projeto que vai atender mais gente, mais pessoas ali daquele município. E enquanto essas ações penais elas avançam e a gente vai ver como o Supremo vai se posicionar a esse respeito, seguem a pleno vapor as decisões do ministro Flávio Dino sobre a transparência das emendas e agora até com uma decisão, salvo engano, de ontem,
ontem e que ele amplia a necessidade de transparência das emendas federais também para as emendas estaduais e municipais, notificando os tribunais de contas dos municípios e dos estados a também seguirem as regras que estão sendo colocadas de maneira tão incisiva aqui para o Congresso Nacional, né? Então isso vai ter um efeito cascata também nas assembleias, nas câmaras de vereadores na hora de destinar as emendas parlamentares. Então essa é uma ação que já entrou nessa fase das alegações finais e depois das alegações finais o processo fica pronto para ser levado a julgamento de mérito, né? A ação penal, o momento ali em que os ministros decidem pela condenação ou pela absolvição. Vai dar tempo de julgar ainda em 2025? Não se sabe. A pauta da primeira turma está bem cheia, com os processos da trama golpista, principalmente. Ainda faltam o núcleo 2 e 3, salvo engano. Mas existe aí uma possibilidade disso ser julgado em plenário virtual, embora alguns ministros defendam que esse é um caso de muita repercussão e muito complexo e que exigiria ali um debate tete a tete ali entre os ministros. Caso não tenha agenda até o fim do ano, a expectativa, né, de que esse seja um dos primeiros casos a serem julgados pela primeira turma assim que começarem os trabalhos de 2026 em fevereiro.